Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a essa aula de herança, polimorfismo e padrão de projeto. Eu começo essa aula então mostrando a capa desse livro, que é um livro assim, que é a Bíblia dos padrões de projeto, muito interessante. Ele se chama Design Patterns. Ele tem até um apelido, né, que é o Gang of Four, que é a gangue dos quatro, aqui desses caras, desses quatro caras gênios que desenvolveram assim toda essa abordagem. Hoje, o que vamos ver? Hoje vamos ver duas coisas. A primeira coisa, a gente vai ter a continuação da aula de orientação a objetos, ou seja, a gente vai ver o conceito de herança e polimorfismo, e logo em seguida a gente vai ver o que? A gente vai ver um pouco de design patterns. Basicamente, se você usar todo o conhecimento adquirido em orientação a objeto, na questão de encapsulamento, classes, herança, tudo isso aí, se você implementa bem para resolver os problemas, você vai chegar de uma forma indireta, até mesmo direta, nos padrões de projeto. Então, basicamente, os padrões de projeto é uma consequência da orientação a objeto devidamente aplicada. Então, vamos lá para o nosso código. Então, a gente vai ver que o conceito de herança e polimorfismo. O que é herança? A herança é o seguinte: é, a herança é quando uma classe ela herda características de uma classe pai. Ou seja, tem uma classe pai, uma classe base, nesse caso o animal aqui, e o animal ele é a classe base ou classe pai de duas classes filhas, né? Que é o cachorro, dog, ou humano, classe filha human, humano, né? E acontece, todo animal ele se move e come também, né? Da mesma forma, todo cachorro, em tese, né, cachorro saudável, né? Ele se move e come, e todo humano também se move e come, né? E acontece, só que nem todo animal é humano e nem todo animal é cachorro. Então, a gente vê que tem uma classe base animal e essa classe animal ela dá características para certos tipos de animais, certo? Essas características elas vão passando para as classes filhas, né? Então, o que temos aqui? Temos aqui um animal, todo animal move e come, certo? E aí eu preciso implementar mais duas classes, que é a classe cachorro e a classe humano. A classe cachorro é um animal também, né? Então, em vez de eu reimplementar, por exemplo, todos esses métodos aqui, eu simplesmente o que? Eu chamo cachorro, você é um tipo de animal aqui. Então, eu vou herdar os métodos, certo? Os métodos e também atributos também do animal aqui. E aí, o que eu escrevo? Eu escrevo somente o que? Uma característica a mais que o cachorro faz, que é o bark, que é o latir, né? O cachorro late. Então aqui o cachorro vai latir. Só que daí entra um outro conceito interessante. O cachorro, ele vai comer, mas ele come uma coisa específica. Ele come ração, certo? E aí, o que eu faço? Eu faço o uso do polimorfismo, né? Ou múltiplas formas, né? Em outras palavras, né? O que é polimorfismo? Ou seja, eu eu tiro vantagem desse método que já está aplicado, da assinatura desse método aqui, e simplesmente eu reescrevo ele de uma forma diferente. Para que no caso
o cachorro possa comer ração. Caso contrário, se não tivesse essa sobrescrita aqui desse método, o cachorro ele ia comer que ele ia só comer. Ele é um animal que ia comer, não ia comer ração. E aí a gente tem o humano, né? O humano ele fala. Então, human speaking, isso aqui é mais um método, né? O humano ele vai o quê? Ele vai herdar tudo que o animal faz e mais a fala dele, né? E aí a gente tem um polimorfismo de quê? De comer, né? Só que daí o humano ele come arroz aqui, no caso, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos testar o código sem o polimorfismo aqui. Pra gente ver o que acontece. Então, a gente tem o quê? A gente tem um cachorro, o dog, né? E aí eu instancio o dog aqui, né? Aqui é a instância do dog. Aí eu falo pro cachorro latir, falo pro cachorro se mover e para o cachorro se comer. E aí eu tenho a instância de humano, né? Então, my human, humano, eu falo para ele falar, eu falo para ele se mover, eu falo para ele comer. Então, vamos executar esse código aqui e ver o que acontece. Então, quando vem aqui, Python 3, inheritance, polimorfismo. Olha só que interessante. Dog. Dog barking. E aqui o animal está se movendo, né? Que é o cachorro. E o animal eating, é o dog, né? E aqui o human. O human falando, speaking. E o animal human se movendo. E o animal human humano comendo, né? Só que acontece, o cachorro ele tem que comer ração e o ser humano ele tem que comer arroz, né? Então eles têm que comer coisas diferentes, né? E para isso o que, que eu preciso fazer? Preciso aplicar o polimorfismo, que é o seguinte: eu preciso simplesmente falar exatamente o que, que eles vão comer. Então o cachorro, eu faço o quê? Eu reutilizo o método da classe Py aqui e eu sobrescrevo esse método que falando que o cachorro vai comer aqui agora. E a mesma coisa com o ser humano. O ser humano, em vez dele comer genérico, ele vai comer aqui, ele vai comer arroz aqui. Então, agora com polimorfismo, agora vamos executar esse código e ver o que acontece. Olha só que interessante. Agora, dog comendo ração. E agora, humano comendo arroz. Pronto, perfeito. Agora você sabe o que é polimorfismo, herança, e você sabe como é que usa esses dois conceitos na prática aqui no código. Então, o desafio o que, que é? É você usar herança e polimorfismo com dois casos diferentes. O primeiro caso é o que? É o imóvel. O imóvel sendo como a classe Py, ele vai ter alguns métodos, certo? E aí as classes filhas elas vão herdar características do imóvel, né? Quais são as classes filhas? Apartamento e casa. Apartamento e casa são classes filhas. E o segundo caso de aplicação, o que, que é? É o caso que você escolher. Então use sua criatividade para pensar nele e ver algum exemplo do seu dia a dia para que você possa aplicar esse conhecimento de herança e polimorfismo do seu código. Beleza? Maravilha. Agora a gente vai entrar em um outro assunto, que é uma extensão desse assunto de orientação a objetos. A gente vai entrar em Design Patterns. Design Patterns, o que acontece? Ele é o seguinte: o Design Patterns, basicamente, ele vai te dar a resolução de um problema de um código que você precisa resolver. Por exemplo, aqui nesse livro, que você vai consultar depois desse livro, a gente vai passar esse livro para você, a gente tem ele explicando o que é o Design Pattern, e aqui a gente tem vários casos de problemas que acontecem, né? E como a gente pode resolver esses problemas. Então, por exemplo, tem problemas que a gente tem que gerenciar como é que a gente cria objetos, né? Então, por exemplo, a gente tem uma fábrica para criar objetos, a gente tem
um estilo de protótipo para criar objetos. Aí, por exemplo, a gente tem o padrão estrutural, né? O tipo de padrão estrutural de código. Ou seja, como é que a gente consegue conectar dois tipos de código? Então a gente tem o tipo de adapter, que é o adaptador, né? Que nem na tomada, né? Na tomada a gente tem um adaptador, né? Para adaptar as diferentes tomadas, né? A gente tem a bridge, que é a ponte, né? Que é a ponte entre dois objetos. E por aí vai. A gente tem os padrões comportamentais, né? Esses padrões comportamentais é como um objeto ele vai se comportar dado uma determinada ação ou contexto, né? Então, por exemplo, tem um objeto que ele vai observar, né? Ele vai observar, coletar dados, ver o que está acontecendo no sistema. E tem, por exemplo, um objeto que ele vai guardar os estados do sistema, né? Se o sistema tá ruim, tá bom, tá lento, não tá lento, então ele vai guardar os estados, né? Então é bem interessante, bem bacana. Com esse tipo de conhecimento, você vai conseguir pegar qualquer código, entender ele rapidinho e vai fazer código de qualidade, totalmente de qualidade. Então aqui é, o que são padrões de projeto? São soluções ótimas dos problemas que acontecem normalmente. Todo padrão de projeto ou design pattern vai ter o quê? Vai ter o nome do padrão de projeto, certo? Vai ter o problema que ele resolve, né? Vai ter a solução de como ele resolve o problema, que é o próprio código, e as consequências, os resultados de como usar aquele padrão de projeto. Qual é o exemplo que a gente tem aqui? A gente tem o padrão de projeto Singleton, né? Então o nome dele é Singleton. O problema que ele vai resolver é o que? Para alguns componentes, como a conexão com o banco de dados, precisamos somente de uma instância de objeto para ter o melhor desempenho. Para garantir somente uma instância, podemos usar o padrão de projeto Singleton. Ou seja, esse padrão de projeto ele sempre vai me dar somente uma instância de um objeto. Ele não vai me dar mais, assim, ele só vai me dar uma instância daquele objeto. Assim. E acontece, esse padrão de projeto é muito bom para ser aplicado, por exemplo, no contexto de banco de dados, como a gente está vendo aqui. É, em vez de eu estar criando várias conexões com o banco de dados e deixando o banco de dados lento, eu crio o quê? Eu crio somente uma conexão e aí eu compartilho essa conexão com várias pessoas, vários módulos do código, por aí vai, para eles se conectarem com o banco de dados. Aí, como é que fica a solução aqui? A solução fica o seguinte: aqui a gente tem a classe com DB, conexão banco de dados, database, né? E o que acontece? Ela tem aqui o init, que é o construtor dessa classe, certo? Se eu tentar criar esse cara, eu tenho um if aqui. Se eu tentar criar esse cara já criado, ele vai dar um erro aqui. Esse rise exception, ele vai printar na tela uma mensagem de erro falando que essa classe já foi criada. Caso contrário, ele vai criar, né? Ele vai tá criando essa classe, né? E aí o método que a gente chama para que a gente possa ter acesso a essa instância única é o getInstance. Né? Então, a partir do getInstance, a gente vai estar chamando a conexão e aí essa mesma conexão vai estar sendo compartilhada para várias pessoas. Né? E aqui no getInstance, o que a gente vê? A gente vê o seguinte, aqui tem a instância, né? Então, a minha instância vai ser guardada nessa variável aqui, ó, que está dentro dessa classe. E aí, essa instância, o que é? Se ela for nula, né? Se eu estou começando a usar ela agora, o que eu faço? Eu crio, né? Eu crio uma conexão nova, né? Eu chamo o construtor, que é esse cara aqui, ó. E aí eu vou criar uma conexão nova. Né? E eu vou pegar e preencher essa instância, essa variável instância, com a minha conexão nova, com a minha nova instância. Né? E aí, criando esse cara, eu retorno ele, a instância dele, normal, tranquilo, sem nenhum problema. Né? E aí,
é, toda vez que eu precisar dessa conexão com o banco de dados, dessa instância, eu vou sempre chamar o getInstance, em vez de chamar o conk. Eu chamo uma vez o con, tal, depois que foi criado, é getInstance aqui. Ou a gente pode somente usar o getInstance, que está ótimo, né? Então, por exemplo, assim, para demonstrar, né, a consequência do uso, né, a consequência da aplicação, né, de como usar, né, o que, que a gente vai fazer? A gente vai instanciar aqui a classe, certo? O método. E aí a gente vai printar é, a localização da memória RAM desse objeto. E aí a gente espera o quê? A gente espera que a memória seja a mesma. Se a memória é a mesma, a instância é a mesma, certo? Então vamos executar o código aqui. Ó. Design pattern. Ó, executei o código aqui, ó. A memória está sendo a mesma, é o mesmo endereço de memória, é a mesma instância daquele objeto. Ó. Vou executar de novo, ó. É o mesmo endereço de memória para os três, ó. Olha que interessante. Então eu tenho o mesmo objeto que está sendo compartilhado para várias coisas, para várias pessoas, vários modos, por aí vai. Então isso aí é um exemplo de um padrão de projeto singleton. Aí, como já falei antes, né, os padrões de projeto são divididos em criacionais, né, como é que a gente pode criar da melhor forma objetos, estruturais, como é que a gente pode estruturar melhor o nosso código, conectar melhor várias diferentes partes do código, e comportamentais, né, como é que a gente pode modelar da melhor forma o comportamento dos nossos objetos. Né? E aí a gente tem o desafio 2. O desafio 2 agora é o que? É você mostrar e implementar um exemplo de padrão de projeto para cada tipo, né? Um tipo criacional não pode repetir o singleton. O singleton já está feito aqui, certo? Então você vai escolher desses caras aqui do livro aqui, ó. Tem vários aqui, ó. Criacional. Ou você vai escolher o prototype, ou factory method, ou builder, ou abstract factor. Um desses caras aí para fazer o criacional. Então você escolhe um desses, e aí você vai fazer o criacional e você vai seguir exatamente esse exemplo. Você vai falar o nome dele, você vai falar o problema que ele resolve, você vai falar da solução, que é o código, e aí você vai falar do uso dele aqui, né? De como você usa, né? Tudo isso está no livro e também você pode pesquisar códigos na internet. É só pesquisa agora. Né? Então você vai mostrar o criacional, você vai mostrar um estrutural e você vai mostrar um comportamental, né? E aí você vai seguir esse mesmo formato que foi explicado aqui para você aqui agora, né? E fique à vontade em pesquisar já códigos prontos na internet, né? Não fique quebrando a cabeça, pesquise bastante na internet, pesquise aqui no livro, tá tudo pronto, é só você pegar e colocar aqui e explicar o que você fez, o que você entendeu. Beleza? Tá bom? Então, a gente fica no aguardo e qualquer dúvida, estamos aí a qualquer hora, qualquer minuto, tá bom? Então, até mais e até breve.